Esta semana comecei aquele livro, audiolivro, das perguntas e gostava de continuar, mas como tive uma semana agitada, não tive tanto tempo para pensar nisso, nem cabeça, e hoje pensei aproveitar um vídeo em que aconteceu alguma coisa no Instagram para criar este episódio. O que aconteceu foi, eu fiz um vídeo, que vou mostrar agora a seguir o som, e não é preciso ver o vídeo para perceber do que é que se trata. É um vídeo, era um vídeo sobre Camões, sobre a forma como Camões teria talvez alguma dificuldade em perceber o nosso português. Dei 3 exemplos de palavras. Isto já foi um vídeo de há alguns meses que eu repeti agora. O que é certo é que no Instagram o vídeo não foi censurado, ele está lá, mas foi-me avisado que o vídeo infringia algumas normas do Instagram e que por isso poderia haver algumas limitações, não sei se no número de pessoas que poderiam ver o vídeo, não sei muito bem, o vídeo está a ser visto por muitas pessoas, portanto não parece que seja por aí, mas recebi um aviso, digamos assim, e eu vou deixar agora o som desse vídeo e vou perguntar, se quiserem comentar, por que razão é que este vídeo teve uma infração? Como é que é possível considerar que isso é uma infração? Pronto, fica aqui a sugestão. Comentem, digam-me, onde é que está a infração naquilo que vão ouvir já de seguida. Será que Camões compreenderia o nosso português se aterrasse nos dias de hoje? Na verdade, seria muito difícil. Não é uma questão de pronúncia. A pronúncia é algo a que nos habituamos. Portanto, ele, depois do grande susto que iria apanhar se aparecesse aqui no meio das nossas ruas, iria começar a habituar-se à pronúncia. Mas as palavras mudaram muito. Ele teria de reaprender a língua. Os significados das palavras são outros, em muitos casos, e há muitas palavras novas. Eu vou dar apenas 3 exemplos. São 3 exemplos entre milhares de exemplos que poderia dar. Vou dar o exemplo da palavra país, da palavra sexo e da palavra Espanha. No caso de país, naquela altura, não era uma palavra usada para falarmos do nosso país. Ele utilizaria talvez terra, talvez nação, embora nação fosse um conceito relacionado com um grupo e não com um território. Utilizaria certamente reino, ele viria do reino de Portugal, mas a palavra país não era usada para definir uma unidade política como é hoje. Portanto, dizer o meu país para Camões não faria muito sentido. A palavra sexo, mudando um pouco de tema, para Camões teria apenas uma relação com a divisão dos seres humanos e dos animais em 2 sexos. Como, por exemplo, na expressão o sexo dos anjos. É uma discussão sobre qual é que é o sexo dos anjos, masculino ou feminino. Não era uma atividade, não era nada que se fizesse. Esse sentido para a palavra apenas apareceu no final do século XIX, no início do século XX, em francês, em inglês e depois espalhou-se pelas línguas todas. Portanto, só no século XX é que começou a fazer sentido dizer algo como sexo antes do casamento. Antes disso, havia muitas outras expressões, muitos palavrões, para começar, e Camões certamente conheceria os palavrões. É bem provável que ele entendesse melhor uma conversa com muitos palavrões do que com poucos palavrões, na conversa atual. Havia outras palavras, até o verbo conhecer era usado com esse sentido, mas a palavra sexo não era usada com o sentido de algo que se faz. E por fim, voltando ao tema do país, Espanha. Espanha não era o nome do país aqui ao lado. Espanha era uma designação geográfica para toda a Península Ibérica. Camões não diria em Lisboa, vou a Espanha. Camões, para ele, estava em Espanha. Não estava em Castela, não estava em Aragão, não estava na Galiza, estava em Espanha, que era uma designação geral, geográfica, não era uma designação política. Só bastante tempo depois é que começou a designar um Estado que está ao lado de Portugal e não inclui Portugal. Só por estes 3 exemplos, nós vemos como ele teria muita dificuldade em perceber as conversas dos portugueses e teria até uma dificuldade maior do que se fosse uma língua realmente estrangeira e mais distante, porque as palavras, muitas delas seriam parecidas, mas com significados muito diferentes.